trazer bastante chaves de entendimento aí pro pessoal, com toda certeza. Danusa, o tema que vocês trouxeram hoje foi qual? Pro pessoal de casa? A guerra do sistema solar e a consequente infiltração dos répteis. A gente evita falar o nome completo para evitar boicote, então a gente vai falar sempre répteis. Se falar completo, corta o alcance dos vídeos? Sim, exatamente. Botando as tags, botando... Exato. Vamos ficar falando aqui. Então vamos... Não então se deve evitem. muito. Porque é um tema muito polêmico e incrível. Nós vamos, inclusive, para a nossa plateia aí, o pessoal que gosta muito de magia, nós vamos entender o que é a tecnomagia. Tecnomagia. Então, pela primeira vez, de maneira inédita, vamos entender um pouquinho da tecnomagia e do poder por detrás do poder. Então, é algo assim, para abalar as estruturas. E a gente vai contar também nossas fontes, né? Uhum. Sim, que é muito importante. Não vai simplesmente só falar... Não, qualquer um fala, como dizia minha mãe, né? Sim. Falar, qualquer um fala. Sim, até papagaio fala e ainda bate palma. Uhum. O que nós vamos fazer é apresentar as informações e todas as evidências e comprovações disso. Então, de maneira praticamente inédita. Sim. Uma das nossas principais fontes é o professor Jefferson Souza, que eu costumo falar que ele é o Bob Lazar brasileiro. Ele esteve envolvido com diversos projetos secretos americanos e quando ele não se viu mais fazendo parte daquilo, não compactou mais com aquela situação, começou a ir a eventos, a congressos e começou a delatar. Né? Então, muito do que a gente vai trazer as informações que ele veio trazer a público e foi penalizado por isso, com 22 anos de prisão nos Estados Unidos. Mas ele fez parte, assim, em que sentido? Ele trabalhou em vários projetos de orçamento negro para o governo americano. Só para você ter uma noção... Porque tudo isso está vindo à tona ele agora. Ele tem uma credencial S8, que ele poderia descer até o 5º andar da área 51. Então, o professor Jefferson, ele escreveu um dos livros mais famosos de ufologia mundial, chamado o Blue Planet Project, que é o projeto Planeta Azul. Só que, claro, os direitos autorais dele foram usurpados, porque nesse livro ele vaza muita informação top secret do governo americano, inclusive pacto entre o presidente Eisenhower e certos seres extraterrestres e tanta coisa. E por que ele foi contratado? Um brasileiro. Ele ficou tão importante que a história dele é muito pouco conhecida no Brasil, que o próprio History Channel fez um documentário sobre ele. Praticamente o povo brasileiro não sabe. Então, a Danusa, nós fizemos até um documentário no canal da Danusa. No meu canal Danusa. E estamos divulgando o link desse documentário, onde o History fala do cientista Jefferson Souza, que quando foi lançado esse documentário, ele estava desaparecido. Então, na verdade, ele estava preso. Ele ficou 22 anos preso com uma identidade falsa, porque foi a forma que eles acharam de conseguir prendê-lo. Então, quando ele chegou no aeroporto americano, né, advindo, se eu não me engano, da Espanha, né, professor? Eles implantaram um passaporte falso de um cara chamado Richard Romero, que já estava condenado pela justiça americana, e sumiram com o passaporte do professor Jefferson. A partir daquele momento... Assumiu uma nova identidade. Exatamente. Eles criaram uma nova identidade para ele. Ele foi preso com o nome de Ricardo Romero, oficial venezuelano. E com algumas acusações, assim, falsas, né? E ficou 23 anos preso. E como ele saiu, é coisa de filme de Hollywood. Ele não fugiu. Mas a forma como ele saiu foi simplesmente incrível. Daí eu vou comentar um pouquinho, nós vamos comentar um pouquinho. E o mais incrível de tudo isso é que ele não foi contratado apenas porque... Por que ele foi contratado? Qual que era a função dele? Qual que era a função dele? O que ele fazia? Por quê? Porque, na verdade, na idade de 7 anos, ele teve um contato com extraterrestre, a estrela Vega, um planeta chamado Áureos. E, a partir daí, eles abriram nele certas percepções extrasensoriais. Por isso que eu falei que a gente vai falar um pouco de tecnomagia, porque o que pouca gente sabe é que o governo americano tem vários programas para monitorar e cadastrar os paranormais, os contatados que desenvolveram. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho onde a espiritualidade e a tecnologia se cruzam. A ciência e a espiritualidade... Porque a espiritualidade é uma tecnologia que a gente ainda não domina. Não. Mas os seres extraterrestres, sim. Por isso que há toda essa confusão. Então, assim, nós operamos a nível de até 4ª dimensão, né? Que são 3 dimensões espaciais e uma temporal, 4D. Eles têm tanta tecnologia que eles já dominam uma dimensão acima, que é a 5ª dimensão, também chamada de plano astral. Sim, inclusive, em um dos programas secretos que o professor Jefferson trabalhou em 3 programas
que é o Blue Planet Project, é um programa de orçamento negro. Primeiro, o que é um programa de orçamento negro? É um projeto que os fundos desse projeto não passam pela aprovação do Congresso. Não tem... É dinheiro que vem de prisão de traficante de droga, de tráfico de armas. Então a CIA tem todo um programa de arrecadação. Porque a gente sabe, não posso falar muita coisa, Sim. mas eles estão por detrás de muita coisa ilícita. E para arrecadar dinheiro para esses projetos de orçamento negro. Um deles era o Blue Planet Project, que trabalhava com contatados, abduzidos e híbridos. Depois ele trabalhou num outro projeto chamado Projeto Nêmesis, que era busca de tecnologia alienígena para reconstrução de tecnologia reversa. Então, recuperação de artefatos e objetos extraterrestres, entender o funcionamento dele e construir uma cópia. E depois, o terceiro projeto, que é o Pulsar Project, que ele trabalhou, é como transformar essa tecnologia em arma. Como transformar isso em algo que o exército, a aeronáutica, a marinha poderia utilizar em guerras. Agora, o que pouca gente sabe é que um dos projetos mais incríveis que ele trabalhou é o da mnemonáutica. O que é mnemonáutica? É a viagem astral dos magos. Então, eles implantaram a inteligência, a espionagem através da projeção da consciência. Putz. Isso começou com o projeto MK Ultra. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho. O MK Olha, cara, tem umas coisas bem loucas, né, na verdade, né? Muito louco, muito louco. Olha, é simplesmente incrível. Parece ficção científica, mas como o próprio professor Jefferson dizia, ele dizia assim, ó, Paulo, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele durante um período. Ele desencarnou em agosto de 2022 e deixou um farto material por escrito. Trouxe até umas amostras aqui para vocês. E tudo que ele tinha de conhecimento, quando ele percebeu que tacaram um câncer nele, ele começou a escrever, né? Porque eles têm como mandar para você através de radiofrequência, uma doença ali que... E pra vocês não se consideram ameaçados falando disso? Sim, assim, tanto é que até falei pro professor, a gente não pode revelar tudo aqui, porque são informações que custaram a vida do professor Jefferson. Outra fonte que eu utilizo muito nas minhas pesquisas é um cara chamado Max Spears, que foi um britânico que fez parte do MK Ultra, e ele revelou tudo que acontece nesses programas, né? E ele... O último evento que ele esteve, meses antes, ele participou de uma entrevista, e durante a entrevista ele estava falando, olha, eles estão me atacando a nível astral, eu estou sentindo um ataque nos meus chakras. E aí passou-se alguns meses, aí ele foi para um evento, se eu não me engano, na Polônia, num congresso ufológico, se apresentou, fez a apresentação dele, depois ele foi para a casa de uma amiga para descansar. Por volta das 6 horas da tarde, ele começou a vomitar um líquido negro, vomitou 2 litros desse líquido negro e morreu. Causa da morte indeterminada. Só que a gente sabe que foi um ataque a nível astral que tirou a vida dele. Porque ele estava falando e ele não tinha medo, e ele falava tudo sem filtro, né? Então essas informações são à custa de muito... sangue, suor e lágrimas. Então a gente vem aqui para falar, para passar uma informação, mas por detrás dessa informação, muita gente perdeu até a vida.